Bom dia, pessoal. Peço desculpa a vocês por terem me afastado algum tempo. Realmente tive essas últimas 3 semanas um pouco atribuladas, tá? Mas Deus está no comando de todas as coisas. Deus está no comando de tudo. Então, eu dou graças a tudo que tem acontecido nessas últimas semanas, porque é bíblico, né? A tudo dai graças. Mas hoje o Espírito Santo me tocou para mim vir falar com vocês sobre um tema delicado. Ele tem me tocado e quando eu trago a palavra para vocês, é porque ele já trouxe para mim antes. É porque ela já serviu para mim, para minha reflexão, né? E o tema de hoje ele é: quem é você na mesa do Pai? Tá? Lá em Lucas 22, do capítulo 14 ao capítulo 21, diz o seguinte, eu vou ler para vocês aqui, tá? É chegada a hora, pôs-se à mesa, ele com os 12 apóstolos. Lá no versículo 14, né? Então, assim, não é um tema de ceia que eu quero falar com vocês, mas um tema para você se autoavaliar, tá? Então, aí lá no versículo 14 diz: é chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa com ele, os 12 apóstolos, e disse-lhes: desejei muito comer convosco nessa Páscoa, antes que padeça. Ali Jesus desejou estar nessa comunhão, né? Na cultura judaica, sentar-se à mesa, ela significa intimidade, ela significa comunhão, ela significa aliança, né? Então, esse é o significado de sentar-se à mesa, tá? Na última ceia, Jesus reuniu os 12 discípulos à mesa, né? Ele não reuniu alguns e deixou outros de fora, ele reuniu os 12 à mesa para um momento de profunda revelação, de profunda entrega, mas naquela mesma mesa estavam o quê? Diferentes corações. Estava o traidor, estava o impossível, estava o duvidoso, estava o amoroso, estava o fiel. Então eles estavam todos juntos àquela mesa. E a pergunta é: quem é você na mesa do Pai? Você já parou para refletir quem é você na mesa do Pai? Porque quando Deus te chama para sentar na mesa, Ele está te chamando para um lugar de comunhão, Ele está te chamando para um lugar de palavra, Ele está te chamando para um lugar de presença. E como que você tem se comportado nesse lugar? Aí o que acontece? Deus chamou os 12, como eu falei para vocês. Ele não chamou a metade, ele não chamou 6, ele não chamou 8, ele não chamou 10, ele chamou os 12, né? Inclusive Judas, que foi o traidor. Inclusive Judas que traiu. E Deus convida todos para a comunhão. Ele convida o puro de coração, ele convida o que não é puro de coração, ele convida o verdadeiro, ele convida o mentiroso, ele convida todos para a mesa, mesmo sabendo da falha de cada coração, mesmo sabendo que existem corações diferentes, né? Mesmo sabendo que na mesma mesa terá vários tipos de corações, ele convida a todos. Lá em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 20, diz o seguinte: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo, né? Isso aí é um convite que ele faz para todos, mas nem todos conseguem ouvir essa voz e responder. O mais importante não é só ouvir, porque eu posso ouvir e ignorar, e você tem que ouvir e responder. Ele bateu, você tem que ouvir, estar atento com o seu ouvido, atento a ouvir e disposto a ir abrir a porta para que ele possa entrar e sentar na mesa com você e ceiar com você, né? Mas nem todos respondem da mesma forma, nem todos conseguem ouvir, ou alguns ouvem, mas não tem a disponibilidade de abrir. Às vezes alguns abrem, mas não tem a disponibilidade de convidar. Porque Deus, ele não entra na sua vida de impulso, ele entra convidado. E o convite, ele é para todos. O convite, ele é para mim, o convite, ele é para você, o convite é para o seu vizinho, é para fulano, é para Bertrano, é para todos. Mas como eu falei, nem todos
respondem da mesma forma. Na mesa do Pai não há distinção de status. Não tem o rico, não tem o pobre, não tem o mendigo, não tem o empresário. Não há status. Há um lugar para todos que querem ser transformados. Então, se você tem o desejo dessa transformação, a mesa do Pai é o lugar. Independente do seu status. Independente se você é rico, se você é pobre, se você é gordo, se você é magro, se você é empresário, se você é mendigo. Tem um lugar reservado para você. Na mesa, Jesus revelou segredos e falou da sua entrega naquele momento e exortou os discípulos. Deus fala na intimidade de quem se assenta na mesa, né? Só que quem não tem o costume, quem não está disposto a ouvir, ouve só o quê? Ouve o barulho. Aquele coração, o coração que não está disposto só ouve o barulho, né? Mas existe discernimento nesse barulho. E alguns estão à mesa apenas por traição. Outros estão para serem moldados. Então, quem é você hoje? Você está na mesa? Ou você está distante dela? Você sentou na mesa para quê? Para traição ou para ser moldado? Onde está o seu coração? Né? Então, fica aí esses questionamentos para você me trair, porque lá em Lucas 22, no capítulo 21, ele fala o seguinte: na mesa o coração é revelado. Judas ouviu a mesma palavra que Pedro, né? Porque eles estavam na mesa, eles ouviram a mesma palavra, mas reagiram de quê? De formas diferentes. Mesmo o alinhamento sendo o mesmo, foram diferentes, né? Foi diferente que eles reagiram, né? O mesmo alimento que transformou um, endureceu os outros, né? Então, isso é muito importante, isso você tem que estar atento, né? Porque a revelação ela é a mesma, a palavra ela é a mesma. O que diferencia é aonde está o seu coração. Como está o seu coração, tá? Por quê? Porque o alimento que foi servido a um discípulo foi o mesmo alimento que foi servido aos outros. O mesmo alimento que endureceu o coração de uns foi o mesmo alimento que transformou a vida de outros, né? Então a diferença está onde? Se Deus ofereceu a mesma coisa para todos, a diferença está no coração de cada um, né? A mesa do Pai, ele é um lugar de quê? De confronto, ele é um lugar de transformação. Jesus confrontou Judas, né? Jesus corrigiu Pedro, Jesus ensinou João, tudo na mesa, né? E cada um teve uma experiência diferente. Judas estava perto de Jesus, mas longe do coração dele. Pedro, ele era impulsivo, né? Mas desejava acertar. Ele era impulsivo, ele fazia as coisas por impulsividade, mas ele desejava de verdade acertar. João se inclinou no peito de Jesus, ele se deitou no peito de Jesus como símbolo de intimidade, de amor. E quem tem sido você na mesa? Você tem sido o que ouve e obedece? Você tem sido o que promete, mas nega, né? Ou você tem sido o que descansa no peito do mestre, né? Deus não quer a sua presença, só a sua presença na mesa. Ele quer o seu coração rendido nessa mesa, tá? Então, pensa nisso. Como que é? Como que tá o seu coração hoje? O seu coração é o que ouve? O seu coração é o que promete? O seu coração é o que descansa? Né? Então, fica aí para reflexão. Quem é você na mesa do Pai? Na ceia, Jesus partiu o pão e deu o cálice, afirmando o quê? A nova aliança. Na mesa, ele nos lembra o sacrifício que nos une a ele, né? Então, tudo isso é realizado na mesa. Olha lá o que fala em Lucas 22,
no versículo 20. Fala o seguinte: esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue e é derramado por vós. Participar da mesa do Pai é renovar a aliança todos os dias. O que é essa aliança? É uma aliança de obediência, é uma aliança de amor, é uma aliança de serviço, né? Então, participar dessa mesa do Pai é participar da renovação dessa aliança. E ela não é feita somente no dia de ceia. Essa aliança ela tem que ser renovada dia após dia. Ela tem que ser renovada todos os dias, né? Por quê? Porque a busca de Deus ela tem que ser incessante. Ela tem que ser incessante, ela tem que ser todos os dias, em todo o tempo, né? E depois da ceia, Jesus disse, tá lá em Marcos 16:15, disse o seguinte: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, né? Quem se alimenta na mesa do Pai sai com uma missão, né? A ceia, ela não termina na comunhão, ela transborda em propósito. Não basta comer o pão e beber o cálice. É preciso levar o pão da vida para os famintos, né? Não basta você só ir lá, você só ceiar. Você tem que ceiar com uma missão. Você, quando está na mesa do Pai, você tem que entender que você tem uma missão, que você tem um propósito, né? Você tem que deixar o seu cálice transbordar. Você tem que levar esse pão da vida, essa palavra para outras pessoas, né? Então, isso é que Deus quer. É essa a prática que Deus quer. Aí pergunta a si mesmo: eu tenho valorizado o convite do Pai? Eu tenho valorizado o convite que Ele tem me feito? Eu tenho permitido que Ele revele meu coração? O meu coração está pronto para ser revelado? Eu tenho permanecido fiel na aliança, né? Eu tenho sido enviado ou acomodado? O que eu tenho sido? A mesa do Pai, ele é um espelho da nossa comunhão com Ele. E talvez hoje Deus esteja dizendo: meu filho, há uma cadeira vazia com seu nome. Volte para a mesa. E talvez hoje Ele está dizendo isso: meu filho, a sua cadeira está aqui, com o seu nome. Ninguém vai sentar nela. Você saiu da mesa porque você quis, mas ela está aqui, volte para a mesa. Eu estou te chamando e Ele te dá essa oportunidade, né? Ele dá a oportunidade, Ele te chama. Então, onde está o seu coração? Comece a ouvir, né? Deus te chama não apenas para se assentar, mas Ele te chama para ser transformado, né? Na mesa dele, há um lugar reservado para você, como eu te falei. Existe a sua cadeira com o seu nome escrito. Por mérito. Não por mérito, desculpa. Existe esse lugar não por mérito, não porque você mereça, não porque eu mereça, mas sim por graça, porque Ele é bondoso, porque Ele é misericordioso, né? Então esse lugar está reservado não porque a gente merece, porque a gente não merece nada. Mas esse lugar está reservado pela graça, pela misericórdia de Deus. Por isso. E hoje o Pai pergunta: quem é você na minha mesa? O que apenas participa ou o que entrega? Né? Então, fica aí para vocês essa reflexão. E eu espero que realmente na sua oração você tenha essa entrega e que você avalie o seu coração e realmente saiba onde que ele está. E se você quer deixar ele onde ele está, ou se você quer voltar ele para Deus, ou se você quer deitar no colo do Pai, no peito do Pai e descansar, né? Então fica aí. Fica com vocês esse questionamento. Quem é você à mesa do Pai? Se você tem se assentado à mesa do Pai, como você tem se comportado na mesa do Pai? Se você chegou a ouvir Ele bater e abriu para Ele se assentar e convidou Ele a sentar, ou se Ele ainda está lá fora batendo, né? Então fica essa sugestão, tá bom?
Então fiquem com Deus, tenham todos uma excelente semana.